18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora 6 horas, 1 minuto em Manaus, começando pra você, sempre aí em 100,7, mais uma edição do programa 18 horas, eu e ela, Karime Leão na área. Olá, Carlão, boa noite, muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7, obrigada pela sua companhia, estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. É claro, hein? A gente conta sempre com a sua participação aqui no programa 18 horas, participe conosco, vamos juntos até as 7 e o 994887592 está aí à sua disposição, fique à vontade, participe. Tá valendo, né, Carlão? A gente quer saber o que você pensa sobre os assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. E tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Censo revela que Manaus tem a 4ª maior favela do Brasil. Enem 2024, o Amazonas registra a 2ª maior taxa de ausência do país. Fundação de Vigilância em Saúde alerta para o aumento no número de casos de coqueluche no Amazonas. E os detalhes sobre a visita do presidente americano Joe Biden aqui em Manaus. Legal, 6:02, começando para você mais uma edição do programa 18 horas com esses e outros assuntos, os destaques do dia, os destaques desta sexta-feira, 8 de novembro de 2024. Vamos juntos até às 7 da noite, aqui no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. Agora nós abrimos o programa de hoje com uma realidade que é preocupante, hein? Manaus está entre as cidades mais favelizadas do Brasil. Dados recentes do IBGE revelam que a capital amazonense possui 7 das 20 maiores favelas do país, incluindo a comunidade Cidade de Deus Alfredo Nascimento, que abriga 55.821 moradores. Karime. Então, Carlão, segundo esse levantamento, a Cidade de Deus é a 4ª maior favela em número de moradores do país. E não para por aí, viu? O censo demográfico de 2022 aponta que 53,9% da população de Manaus vive em favelas ou comunidades urbanas, o maior índice entre as capitais brasileiras. O IBGE considera favela e comunidades urbanas localidades com características como insegurança jurídica da posse, ausência ou oferta precária ou incompleta de serviços públicos, padrões urbanísticos fora da ordem vigente e ocupação de áreas com restrição ou de risco ambiental. Olha, isso significa que mais da metade dos manauaras residem em áreas com infraestrutura precária, acesso limitado a serviços básicos e condições de vida insalubres. Essa situação reflete diretamente na qualidade da vida da população. A falta de saneamento básico adequado, coleta de lixo irregular e ausência de políticas públicas eficazes contribuem aí para a proliferação de doenças e aumentam a vulnerabilidade social. Além disso, detalhem a carência de segurança e a exposição a riscos ambientais são desafios constantes para quem vive nessas áreas. Bom, e o impacto não é apenas na saúde, mas também na educação e no desenvolvimento econômico, como você falou, né, Carlão? Crianças e jovens dessas comunidades enfrentam dificuldades de acesso à escola de qualidade, o que compromete o futuro de toda uma geração. Olha, a informalidade e também a falta de oportunidade de emprego formal perpetuam o ciclo de pobreza e exclusão social na nossa cidade. Jovens são presas fáceis aí para os traficantes que usam muito deles como soldados do tráfico. Carlão, é repórter Nathalie Moraes, ela tem mais informações pra gente a respeito desse levantamento. Muito boa noite, Nathalie. Então, essa situação de favelização não é só aqui na nossa capital, aqui em Manaus. No interior, a situação não é muito diferente, não é isso? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Parintins, Coari, Tefé, né? São grandes polos, são grandes municípios, assim como a nossa capital, e também lideram ali o ranking de
de favelização quando a gente fala aqui do nosso estado. Mas aqui na nossa capital a gente não usa tanto esse termo, né? Favela. Inclusive o IBGE, ele tinha deixado de usar esse termo, né? Politicamente incorreto, são comunidades, né? Exatamente, mas agora, né, eles voltaram a utilizar esse termo em todo o país e aqui em Manaus não é diferente. Mas a gente costuma noticiar aqui comunidades periféricas, né, comunidades mais afastadas e vamos seguir, e muita gente segue por essa linha de raciocínio mesmo. E aí, com esses novos dados, com o censo divulgado, mostra o seguinte pra gente, que se a gente juntar em Manaus, Coari, Tefé, Parintins, o Amazonas está com a maior proporção do país de pessoas morando em favela. Esse índice aí sobe para 34,7%. Mas Manaus é a cidade com maior índice de pessoas vivendo em comunidades periféricas do país. E como você bem disse, né, Carlão? Abriga aí a 4ª maior favela do país. A gente está falando da Cidade de Deus, né? São mais de 56 mil moradores. Você, Karime, e você, Carlão, vocês conhecem a Cidade de Deus? Já estiveram por lá? Você já esteve por lá? Eu não conheço. Todos os dias. Sim, imagina. Trabalhando em campanha, eu tive lá várias vezes. Então, para os nossos ouvintes da Cidade de Deus, para quem está passando por lá, sabe que por lá realmente você encontra de tudo. É praticamente uma outra cidade, uma mini cidade localizada ali dentro da Zona Leste de Manaus. Só para você ter uma ideia, Karime, dentro da Cidade de Deus, o bairro hoje é dividido em 5 etapas e abriga mais de 40 comunidades, né? São inúmeras as comunidades lá dentro, então muitas vezes você se perde por ali achando que você já está em outro bairro, mas não. A gente continua ali dentro da Cidade de Deus. E ainda, né, segundo os dados aí divulgados pelo censo, das 20 maiores favelas do país, 7 estão localizadas aqui dentro da nossa capital. Esse índice, né, coloca ali o Amazonas, como eu disse anteriormente, ali no topo do ranking nacional, se a gente for fazer uma proporção por habitantes. Isso porque eles calcularam os municípios que eu já citei anteriormente junto com a nossa capital. O Amapá, né, o Amapá e o Pará também aparecem aí no ranking quando a gente fala dos estados aqui da região norte. O Amapá fica na 2ª posição com 24,4% da sua população vivendo em favelas. Já o Pará ocupa aí a 3ª posição com 18,8%. Mas se a gente for comparar com a média nacional, a média aqui do Amazonas ainda é considerada bastante elevada. Mas Belém e Manaus são as únicas capitais do Brasil onde mais da metade da população vive em área periférica, vive em favela. Inclusive, né, Karime, eu acho bastante importante a gente destacar a crescente do número de residências construídas em encostas e em áreas de possíveis deslizamentos de terra. Que é um dado preocupante. A gente vem registrando um número muito grande dessas construções aqui na nossa capital e aí isso realmente preocupa, assim como também vem acontecendo lá em Belém. Isso daí Manaus ocupa cresceu nesse sentido em 55% e Belém em 57,2%. Vale a gente reforçar que no ano que vem, né, Belém vai receber aí a COP30, então existe muita expectativa de mudanças de crescimento e avanço lá para o nosso estado vizinho. Mas voltando aqui para nossa realidade, eu vou falar para você quais são aí os estados os bairros aqui da nossa capital que aparecem aí nessa lista das maiores favelas, né? A gente falou aí da Cidade de Deus, aparece também o Alfredo Nascimento, a comunidade São Lucas, o bairro Zumbi dos Palmares, Nova Luz, no Santa Itelvina, Colônia Terra Nova e o Grande Vitória. Eu costumo dizer também que assim como a Cidade de Deus, todos esses bairros, né? Eles também têm subcomunidades que são intermináveis, elas são enormes
enormes, né? E aí os dados do IBGE revelam alguns dados muito básicos de favelas, né? Que caem também aí em relação à média nacional. Por exemplo, quando a gente fala de esgotamento sanitário, 61,5% dos domicílios aqui na nossa capital, que são, né, nas favelas, eles não têm nenhuma rede geral, né, de ligação para descarte de esgoto. E aí em todo o país essa situação não é diferente. Só que aqui na nossa capital esse percentual é muito alto, então realmente chama a atenção. Praticamente 99% de todos os lares em favelas, inclusive, não tem banheiro. Então é um número realmente que chama a atenção. Esse é só um dos problemas que é citado nessa pesquisa do censo, mas assim como a falta de banheiro, a gente sabe que existe essa realidade de não ter banheiro, não ter acesso à água potável, não tem essa situação também de ter esgotamento, acesso à escola. Tudo isso é muito difícil, Karine. Sem dúvida. Foi como eu falei, para o IBGE, ele considera, né, essa área de favela ou comunidades urbanas, localidades com características como insegurança jurídica da posse. Daí você já vê que são construções irregulares, né? A ausência, oferta precária ou incompleta de serviços públicos, como você falou, padrões urbanísticos fora da ordem vigente, claro, praticamente uma ocupação. E ocupação em áreas com restrição ou risco ambiental, também outra característica que você ressaltou aqui na nossa região e que é preocupante, não é? Sem falar, né, Karine, que muitas vezes essas pessoas, elas não têm acesso a pilares básicos, né? A gente está falando de educação, sim, cultura, esporte, assistência, sim, social, que a gente sabe, quanto mais periférica é a área, mais difícil para que essas pessoas tenham acesso a esses serviços. Então eu acho que esses dados a gente realmente não tem nada para comemorar, muita coisa precisa ser revista por parte dos nossos governantes, né? Para que possamos reorganizar a nossa cidade. E um número que mais chama a atenção para mim realmente é esse número de mais de 50% no número de novas construções construídas em áreas de possíveis deslizamento e desbarrancamento. Karine. Exato, Nathalie. Obrigada pelas informações, Nathalie. É preocupante, uma situação, né? Delicada demais. O Carlão, muito delicado, porque... Fato preocupante, Karine. Manaus é uma das capitais mais ricas do país e registrar essa realidade. Mais da metade dos manauaras vivendo em áreas sem infraestrutura, sem saneamento básico. Isso é claro, a gente sabe que é um resultado que não é de hoje. Vem de anos essa realidade. Anos de políticas públicas sem um planejamento urbano adequado, sem encarar, né, esse crescimento desordenado da população. Não tem mais como tratar isso com medidas paliativas. É preciso sim um trabalho mais abrangente, mais abrangente de habitação digna para essas pessoas e uma oportunidade real para essa população de uma vida digna, né, Carlos? É bem claro isso, Karine. Não é só um problema de Manaus também, né? O interior do nosso estado, a Nathalie inclusive destacou bem essa situação, é uma situação bastante crítica. Tem comunidades inteiras sem acesso ao básico, como saúde, educação e infraestrutura decente. O governo precisa sim encarar essa realidade aí e investir pesado nessas áreas, né? Essa é a função do estado. Favelização não é só falta de moradia, é falta de dignidade, é questão de justiça social também. A gente precisa de ações que mudem aí de verdade a vida das pessoas e garantam, né, um mínimo de condições aí mais justas para todos, porque essas pessoas não têm nem o básico, né, Karine? Nem o mínimo, nem aquilo que já é pouco, né? Não, é menos ainda. Exato, é uma atenção especial, mas isso a gente viu que é em todo o Brasil, né? Em todo o Brasil. 6h14, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, agora é oficial, hein? Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, o presidente, né? Vem a Manaus e a confirmação dessa visita histórica movimenta, é claro, né? A capital amazonense, né? E que se prepara para receber aí um dos líderes mais influentes do mundo, Karine. É mais importante porque a nação Estados Unidos, né, Carlão? Mas vamos lá, o repórter André Meirelles, ele traz mais detalhes sobre a agenda e os impactos dessa visita aqui para nossa região. Muito boa noite, André. Então, qual a agenda do presidente Joe Biden aqui em Manaus? Conta pra gente. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos
nos acompanha aqui na 100.7, nas redes sociais. Olha, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai pousar aqui em Manaus domingo, dia 17 de novembro. Ele vai ficar aqui na cidade antes de seguir para o Rio de Janeiro, onde vai participar da cúpula dos líderes do G20, que vai ocorrer nos dias 18 e 19 ainda deste mês. Segundo um comunicado que foi emitido pelo governo norte-americano, o presidente Biden, ele vai visitar a floresta amazônica, isso para se reunir com os líderes locais, indígenas e outros que trabalham aí na preservação da floresta. E essa é a primeira vez, né, que um presidente dos Estados Unidos vem para uma região como essa. A secretária de imprensa da Casa Branca, que é a Karine Jean-Pierre, informou que Biden vai viajar para Lima primeiro, ali no Peru, entre os dias 14 e 16, para se encontrar com a presidente Dina Boluarte e também para reforçar a relação bilateral com o país, né, além de participar também da cúpula da cooperação econômica Ásia-Pacífico, da APEC. E sobre essa visita do presidente dos Estados Unidos aqui na capital amazonense, eu conversei com o cientista político Elson Ribeiro, ele que está acompanhando essa vinda do presidente aqui para Manaus, vai contar o que essa visita representa. Vamos acompanhar. Eu penso que a vinda do presidente dos Estados Unidos a Manaus é motivo para orgulhar os amazonenses. Mostra que a nossa região está, sim, no foco de uma visibilidade internacional, de uma preocupação internacional, e o que se espera sempre é que essa visita possa granjear frutos, né? Intercâmbios, parcerias. É bom lembrar que nós temos o polo industrial e que os Estados Unidos é um dos maiores compradores de produtos manufaturados do Brasil. É bom lembrar que a nossa biodiversidade é sempre motivo de parcerias alvissareiras. 18 horas. Muito bem, agora 6h17, André Meirelles. Isso aí, a gente ouviu a fala do Elson Ribeiro, que é o cientista político. Agora, sobre essa situação, Karime Carlão, de Lula não virá para recepcionar Biden aqui em Manaus, olha, segundo a revista Veja, o Planalto estava esse compasso em esperar nos últimos dias para saber se Joe Biden iria mesmo passar aqui em Manaus antes de essa cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Inicialmente, Lula pretendia receber Biden aqui na visitação aqui na região da Amazônia, mas como ainda está se recuperando daquela queda lá no banheiro no Palácio da Alvorada, ele teria que fazer uma espécie de bate e volta aqui para Manaus, já que vai estar no próximo dia 16 para encerrar a cúpula social do G20. Então, recomendações médicas dessa situação. Sim, foi essa recuperação ainda, recuperação, né? ainda da saúde. E hoje também, né, Biden e o presidente Lula, eles conversaram por telefone, e a ligação, inclusive, foi iniciativa do presidente norte-americano, né? E durante essa conversa, a Biden confirmou que os Estados Unidos irão aderir a essa aliança global contra a fome e pobreza lançada pelo Brasil em julho deste ano. Também acertaram uma reunião bilateral durante o G20 no Rio de Janeiro. Segundo o Planalto, Lula ele expressou amizade e admiração por Biden, ressaltando ali o excelente momento dessa relação entre Brasil e os Estados Unidos. Karime Carlão. Obrigada, André, pelas informações. Boa noite. Beleza, André, boa noite. 6h18, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Amazonas já registrou 5 casos de coqueluche em 2024, em uma doença respiratória que pode ser perigosa, principalmente para as crianças. Segundo o último boletim da Fundação de Vigilância em Saúde, esses casos são um alerta importante sobre a necessidade de vacinação, ainda mais em um estado onde o acesso à saúde é um desafio para muitas comunidades, hein, Karime? Pois é, Carlão, a coqueluche, conhecida também como tosse comprida, como os nossos avós falavam, né? Tosse comprida, ótimo. É uma infecção que pode trazer complicações sérias, como pneumonia e até falta de ar grave. Embora esses números ainda estejam baixos, o risco é real, especialmente se a cobertura vacinal não estiver em dia. Com baixa imunização, os surtos podem voltar a qualquer momento. Isso aí, Karime. O recado das autoridades de saúde é direto e reto. Manter as vacinas das crianças em dia. A vacina tríplice bacteriana que protege contra coqueluche, difteria e tétano está disponível
no Programa Nacional de Imunizações e é uma das principais armas aí contra essa doença. As crianças, por serem mais vulneráveis, precisam dessa proteção, com certeza. 6h19, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos agora falar de política local, dos bastidores da política local. Cíntia Blink já aqui com a gente. Cíntia, boa noite. Então, Manaus venceu a disputa com Belém para ser o destino da visita de Joe Biden aqui na região amazônica. A gente acabou de falar disso com o André. Mas eu sei que você tem os detalhes, tem os bastidores. A equipe do presidente norte-americano avaliou que a capital paraense não tem infraestrutura de hospedagem. Teria sido esse o motivo, apesar de que Manaus também não fica lá com tantas 5, 10 estrelas. Opções. Não sei, mas conta pra gente esse bastidor. Cíntia, boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. E boa noite pra você que tá com a gente na 100.7. Praticamente os Estados Unidos falou assim que Belém não tem roupa pra esse evento, sabe? Porque identificou, porque originalmente não vinha pra Manaus. A ideia é ir pra Belém, porque Belém vai ser a sede da COP30. Então, fazia sentido ir para Belém e tudo mais. Esse era o plano A, digamos assim. Mas se identificou que em Belém não consegue hospedar todo mundo, toda a comitiva aí que vem junto com o Biden, toda a equipe. E o aeroporto também não comporta as aeronaves que vêm junto. Porque, enfim, né, é uma visita do presidente dos Estados Unidos. Então, a gente está falando realmente de uma equipe muito grande. Então é isso, meio que Belém não tem roupa para esse evento e ele vai passar aqui dia 17 de novembro, domingo, de 13 horas até 16 horas. É realmente uma passagem muito rápida, são algumas horas por aqui, ainda assim exige toda uma infraestrutura para que essa passagem rápida aconteça. E aí, por isso, Manaus está pronta, assim, para receber o presidente dos Estados Unidos e Belém não. Por isso, eles mudaram aí o itinerário do presidente vindo aqui para Manaus. Blink, agora mudando um pouco de assunto aí, no discurso de posse, o novo superintendente da Polícia Federal, João Paulo Garrido Pimentel, ele mandou um recado aí, parece que foi direto para a classe política, é isso? Na verdade, o João Paulo Pimentel, ele é o novo superintendente. Quem mandou o recado foi na posse do João Miguel, é isso? João Pimentel, enfim. João Paulo Pimentel, isso, João Paulo Pimentel. Mas quem falou foi o diretor da gestão da corporação, que foi o Guilherme Biagi. Sim. Ele que sim mandou um recado para os políticos sobre o combate a fake news, que é um termo que foi popularizado, mas não é muito correto, porque se é news, se é notícia, não é fake. A gente chama de desinformação. De acordo com ele, tem uma frente de atuação da Polícia Federal em todo o Brasil, que está indo de estado em estado para identificar esse tipo de ação, que busca aí disseminar em massa mentiras, que instrumentaliza esse tipo de crime por meio de provedores de rede social, de serviço de mensagem privada e tudo mais. E isso está chegando em Manaus, está chegando no Amazonas. Já chegou até o Pará, onde foram abertos 22 inquéritos. Então ele deixou claro que esse tipo de crime tem uma frente muito forte cuidando disso e que o Amazonas vai ser alvo dessa operação, digamos assim, logo, em breve. Então ele realmente aproveitou o momento da posse do novo superintendente para mandar esse recado. E aí eu não sei se isso assustou alguns políticos por aí. A gente vai ver, seguindo, acompanhando essa notícia, enfim. Acho que vai render pra gente. Isso é bom. Blink, agora conta outra situação aqui. Um general de brigada que serve atualmente no Comando Militar da Amazônia é o mais novo envolvido no inquérito da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe militar de 8 de janeiro de 2023. Procede, quem é? A gente está falando do general Newton Diniz Rodrigues. Ele hoje é comandante da 2ª Brigada de Infantaria de Selva em São Gabriel da Cachoeira. Na época da tentativa de golpe, né, que tentou ali fazer com que Lula não tomasse posse, ele não era general, ele era coronel. Mas por que o nome dele apareceu? Por que ele é um dos alvos? A Polícia Federal ouviu o Newton Rodrigues porque
o nome dele apareceu num dos dispositivos eletrônicos do Tenente Coronel Mauro Cid. Aí, por conta disso, ele foi ouvido. A gente não sabe exatamente o que foi que ele falou para a Polícia Federal. Claro, né? Isso é um assunto bastante interno, mas o que a gente consegue saber é que ele trabalhou como assistente do general Freire Gomes, que comandou o Exército de março a dezembro de 2022, ali finzinho do governo Bolsonaro, e que Freire afirmou que Bolsonaro teria apresentado uma proposta de minuta golpista para permanecer no poder e evitar a posse de Lula. Então, são as pistas que a gente tem, mas a gente não sabe exatamente o que Newton Rodrigues poderia dizer, o que ele disse, porque, enfim, é uma coisa ali sigilosa, na Polícia Federal. O que a gente tem são essas pistas e que ele foi ouvido. Então, seguir acompanhando para ver se algo vai se tornar público. E é isso. Eu queria falar dar uma continuidade de um assunto que a gente começou essa semana. Lembra que a gente falou sobre alguns aumentos de salário, proposta de aumento de salário que aconteceu por prefeitos e também vereadores. Dos prefeitos, ainda é uma proposta, ainda não concretizou. Agora, a Câmara Municipal de Manacapuru correu lá para realmente aprovar o projeto de lei que aumenta o salário dos vereadores. O salário deles vai sair de 7,8 mil para, atenção, 16 mil. Gente, pode? Isso é constitucional? Esse tanto de aumento? A gente está falando, né? A gente está falando de um aumento de praticamente 50%. Pois é. Esse projeto foi publicado no Diário Oficial, ou seja, ele toma uma forma de lei. A justificativa eu não entendi, porque falou que houve um aumento da população, então isso aumenta o número de parlamentares, mas como não tem mais parlamentares, aumentou o salário. Não entendi, tinha que aumentar alguma coisa obrigatoriamente? Aí não sei se aumentou o número de trabalho porque tem mais gente. Será que eles quiseram falar disso? Mas não faz. Não cola, né? Não cola, gente, mas não faz sentido. De qualquer forma, o vereador Tchuco Benício, que é presidente da Câmara, foi quem assinou aí o projeto, né, no dia 29 de outubro. O que fala-se é que esse projeto ele pode ser inconstitucional, Karime, você falou, se está valendo, ele pode ser considerado inconstitucional porque ele tinha que vir 30 dias antes das eleições, porque aí eles não estão trabalhando para eles mesmos, né, para beneficiar eles mesmos, se for antes da eleição. Pode ser que beneficie, pode ser que não, porque a reeleição não é certa. Mas as 21 vagas estão preenchidas, isso foi colocado ali como valendo como lei. E vamos ver o que... Não é nem pelo valor que eles aumentaram, é só pela data que foi feito. A data, porque deveria ser antes da eleição. Mas não é nem porque vocês aumentaram mais do que dobraram o salário. Também não é tem isso. esse detalhe, mas não... Isso não... Qual é esse percentual, não teve problema. Baseado em quê, né? É baseado no número da população, foi o que eles falaram ali. Mas o percentual podia aumentar 10%, 20%, porque 60%. Pronto, exatamente. 48,75% para ser bem exato. Agora sim, a gente tem na fila aí outros aumentos, mas não de vereadores, né? De prefeitos, mas o do prefeito, ele, por efeito cascata, ele aumenta de vereador também. De todo mundo. Então, quando a gente está falando de um aumento de salário, remuneração de prefeito, a gente está falando de aumento para secretários, aumento para vereadores, tudo isso vai junto. E quando a gente vê aumento de categorias que não são políticas, como, por exemplo, para professor, não chega a 1%, né? É 0, não sei o que por cento. Agora você fez uma... primeiro escalão vai lá no teto. Agora aí você esse fez foi uma comparação 48,75%. Olha só, sai de 7,8 praticamente 8 mil para 16. A gente está falando do dobro. É o dobro. E devem estar entregando muitos vereadores, né, de Manacapuru pra... Enfim. Possivelmente. Obrigada. Mas eu vou seguir acompanhando para ver se de algum jeito isso concretiza de fato, se essa lei passa a ser colocada em prática ou não, se alguma coisa vai acontecer, porque tem caminho para dizer que é inconstitucional, mas alguém vai entrar, a justiça vai tratar isso como e em quanto tempo, né? Enfim, por isso que a gente vai acompanhar e eu volto com mais informação para você segunda-feira. Obrigada, Blink. Bom fim de semana. Mesmo. Até segunda, Blink. 6h29. 18 horas. Olha só, continue aí, 100,7 daqui a pouquinho. Enem 2024. Amazonas registra a segunda maior taxa de ausência do país. O nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. É tempo e temperatura pro final de semana, em sábado e domingo, Karime Leão.
Previsão do tempo. Para esse sábado, segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 26 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 65%. A umidade relativa do ar fica entre 65% e 93%. Para o domingo, a previsão também é de sol o dia inteiro. Muitas nuvens e pancadas de chuva de manhã. Mínima prevista 25 graus, a máxima um pouquinho mais quente, 33 graus. Legal, hein? Olha só, pessoal, o Rio Negro, nosso Rio Negro finalmente deu uma acelerada na subida. De ontem para hoje, o nível das águas subiu aí 4 centímetros, bem mais do que nos dias anteriores, quando estava subindo só 1 centímetro por dia, ou mesmo ficava ali estabilizado na mesma. Hoje pela manhã, o nível do rio, do Porto de Manaus, já estava aí em 12 metros e 23 centímetros e subindo, Karime, olha aí. E contando, né, Carlão? Ainda bem. Bom, estamos longe mesmo assim do recorde do ano passado, que foi de 12 metros e 70 centímetros. Mas já estamos nos distanciando do recorde mínimo desse ano, que foi de 12 metros e 11 centímetros. Um alívio pra gente, né? Um alívio ver o Rio Negro subindo um pouco mais rápido. Olha só, o Amazonas registrou um índice preocupante de faltas no primeiro dia do Enem. O estado teve a segunda maior taxa de ausência do país, com mais de 30% dos inscritos ficando de fora das provas, Karine. Pois é, Carlão, a educação no Amazonas enfrenta desafios imensos e esse alto índice de ausência no Enem é um reflexo direto da falta de apoio e estrutura para os estudantes. Vamos saber mais detalhes sobre essa abstenção com a repórter Nathalie Moraes. O Amazonas foi o estado do país com o segundo maior índice de faltas no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio de 2024. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, dos 96.787 inscritos aqui no nosso estado, 39,6% não compareceram aos locais de prova. Essa taxa de abstenção aqui do estado ficou atrás apenas do Rio Grande do Sul, que esse ano registrou uma alta de faltosos de 42,7% de ausentes. Vale a gente reforçar que recentemente, assim como o nosso estado, eles também passaram por uma crise climática. Só que por lá foi por conta das fortes chuvas e enchentes que atingiram todo o estado. Apesar desse índice elevado, o Amazonas ainda conseguiu reduzir o número de faltosos se a gente comparar com o Enem de 2023, quando atingimos o pico de 44% de ausências no primeiro dia de prova. Nesta primeira etapa, os participantes responderam 90 questões, todas de múltipla escolha, nas áreas de linguagens, ciências humanas, além de uma prova de redação. Nesse domingo já acontece a segunda etapa do exame. Os gabaritos oficiais do Enem 2024 serão divulgados no próximo dia 20 de novembro. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Olha só, a Feira Agropecuária de Manacapuru começou na quarta-feira e vai até o dia 10 de novembro no Parque do Ingá, em Manacapuru. O evento acontece e oferece uma programação diversificada, incluindo exposições de animais, máquinas e equipamentos agrícolas, além de atividades culturais como rodeios, provas de tambor, cavalgadas e concursos de beleza, Karime. Olha aí, tem de tudo, Carlão. Festa, uma grande festa. E para falar mais sobre a Feira Agropecuária de Manacapuru, vamos conversar ao vivo aqui no 18 horas com o prefeito lá do município, Beto D'Angelo. Muito obrigada, seja bem-vindo aos estúdios da Mix. Tudo bem? Tudo bem, Karine, muito obrigado. Carlão também, obrigado pela oportunidade mais uma vez e poder divulgar a nossa cidade, né? E vocês abrirem esse espaço pra gente aí na nossa segunda Expo Manacá. Maravilha, conta mais, prefeito. Vamos lá. Mesmo com a seca severa, estiagem que a gente ainda está enfrentando, isso não te
tirou nem o brilho e nem o otimismo da festa. Sim, Kaline, é importante ressaltar porque a administração pública ela é contínua e permanente. Sim. E você tem que buscar todas as frentes para minimizar os impactos causados, ou seja pela cheia, as grandes tragédias. O comércio precisa continuar, a vida precisa continuar. E a estiagem já praticamente quase que superada, né? Ainda precisamos fazer algumas ações, contudo, não tirou o brilho e muito menos a qualidade do que nós pretendemos, uma vez que nós focamos justamente as pessoas mais afetadas, que são os nossos agricultores. Legal, prefeito, qual é o forte do agro lá em Manacapuru? É a pecuária bovina, talvez? Não, hoje nós estamos com um rebanho em crescimento, mas a nossa maior força hoje é o maracujá, mamão, hortaliça, ovos, né? E a bacia leiteira, que também nós estamos focando. A pesca em cativeiro também, né? Que nós trabalhamos muito nesse setor, com escavação de tanques, mecanização de terra para a produção. Enfim, hoje então nós somos uma grande referência, inclusive somos a cidade que mais produz no interior do estado do Amazonas hoje. Que maravilha, prefeito. E na feira agropecuária é uma vitrine para os produtos locais, todos esses que o senhor destacou pra gente, e os empreendedores da região. Qual o impacto econômico e social que vocês esperam ter, né, com essa feira, aumentar, né, alavancar esses setores? Sim, ele é muito forte o impacto, muito forte e positivo, seja para o turismo, seja para a agricultura ou seja para o negócio. Nós no Manacapuru é uma cidade que tem muitos bancos de fomento, Sicob, Sicredi, Caixa Econômica, Banco do Brasil, enfim, e eles abrem portas para os nossos agricultores. Nós, enquanto poder público, criamos mecanismo para que eles possam acessar o crédito, regularizando a terra através do INCRA, desses órgãos do governo federal. Então, a intenção é alcançada quando nós fazemos de Manacapuru uma grande vitrine mesmo, pois hoje Manacapuru fornece PA municipal, PA do estado, Prêmio, que é a merenda escolar do estado, feiras da ADS, fornece para a Conab, fornece para os grandes atacadistas, e isso nos coloca com um grande potencial de crescimento, que é o que está acontecendo hoje em Manacapuru, pois hoje nós somos a cidade que mais produz e eu posso dizer assim, sem soberba, somos a cidade que ajudamos a alimentar o manauara. Que maravilha, né? E os nossos estudantes. Sim. Prefeito, como é que está a sua situação política hoje lá em Manacapuru, aí, de um modo geral, assim? Conta pra gente o que aconteceu nesses últimos dias. Na verdade, acho que melhor impossível, né? Bom. Fizemos aí 2 bons mandatos, que nos deu o crédito de elegermos um deputado estadual com a maior votação expressiva da história na cidade, com mais de quase 25 mil votos, o deputado Cristiano D'Angelo. E agora a nossa sucessora, que é a nossa atual vice-prefeita, e que vai assumir em 2025, né? Sim, ótimo, com uma votação expressiva com mais de 70% dos votos do município, tornando ela com a prefeita com mais votos no interior do estado do Amazonas. E o senhor continua como na política? Vamos continuar sendo útil ao povo, né? De alguma forma, não nos impede de continuar ajudando o Manacapuru. Sim. E também vamos aí entrar no processo estadual e vamos aguardar o que Deus nos guarda, né? Vamos sonhar, porque a gente acredita que podemos ser contribuinte ainda, de alguma forma, para o estado do Amazonas e também para Manacapuru. Beleza. Tá ótimo. Então vamos lá. Convido as pessoas aqui de Manaus, o pessoal que está escutando a gente, para participar, para passear lá. Manacá. Exato, lá em Manacapuru, a feira que acontece até o dia 10 de novembro. Sim, venham, vamos todos em Manacapuru. Começamos quarta-feira, né, com a abertura. Ontem foi o Grelo, né? Foi um grande show. Terminou praticamente quase 5 horas da manhã. Lotado o Parque do Ingá. Hoje tem Gustavo Mioto, mas também temos outras atrações. Temos rodeios, temos a apresentação dos nossos candidatos, a rainha da Expo Manacá, o Agroboy. Temos a feira de exposição, onde tem máquinas, equipamentos e os animais também, né? A feira dos animais, onde é o balcão de negócio. Porque os nossos pecuaristas, agricultores, eles também podem fazer negócio, vender seus produtos e também buscar qualidade. Pois hoje no Amazonas não é apenas o município de Manacapuru, mas o Amazonas precisa melhorar a sua qualidade dos seus animais, a genética mesmo. Observarmos que não precisamos desmatar para produzirmos mais e com qualidade. Então, no momento que a gente trabalha a genética, trabalha a qualidade, a gente evita o desmatamento, porque o Amazonas existe um grande apelo para manter a floresta em pé. E o que nós temos hoje desmatado faz com que a gente consiga produzir mais e melhor na medida que a gente
usar a tecnologia disponível hoje no mercado. A produção sustentável, sim, né? Sim, exatamente. E nós, Karine, diferente do Sul e Sudeste, que é um grande mito dizer que nossas terras não são boas, é um grande equívoco. E uma outra coisa a mais, nós não sofremos com geada, nós sofremos com grandes tempestades que destrói plantações. Então, o Amazonas, como um todo, tem solo, tem clima e tem luminosidade e tem água. Água e abundância. A gente hoje ainda não precisa fazer outorga para usar água, para irrigar. Então, isso faz com que o Amazonas possa ter condições de produzir seu próprio alimento, não dependendo, quando chega grandes estiagens e grandes cheias, de produtos que vêm de outros estados, encarecendo o custo de vida do manauara e dos moradores também das cidades pequenas. Por isso o nosso foco como potencializar a produção rural, porque na medida que o rio seca ou o rio enche, o produto fica escasso e a vida do manauara fica mais cara. Sem dúvida. E nós, sendo essa cidade produtora, nós conseguimos segurar os preços. Maravilha. Ainda estamos engatinhando diante de tanta demanda que tem. Contudo, os primeiros passos eu acredito que nós começamos a dar. E essa feira tem essa finalidade, ela tem esse cunho pedagógico, tanto para nós, moradores do município de Manacapuru, quanto com o manauara, que vai nos visitar também, para entender a complexidade que é. Maravilha, prefeito. Muitíssimo obrigada pela sua presença e sucesso. Obrigado pela oportunidade mais uma vez e abrir esse espaço para divulgar o nosso município. Estamos à disposição. Okay, muito obrigado. Muito obrigada. Mesmo. Conversamos com o prefeito de Manacapuru, Beto D'Angelo. Legal, e agora são 6h40 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, um passageiro foi preso no aeroporto de Manaus com uma carga surpreendente. 300 canários da terra transportados ilegalmente em malas, Karine. Pois é, a apreensão, Carlão, foi feita pela Polícia Federal, que combate o tráfico de animais silvestres. Um crime, né? E o repórter André Meirelles, ele volta a conversar ao vivo com a gente, tem mais informações a respeito desse assunto. André, então, fala mais a respeito dessa operação. Alguém foi preso? Explica pra gente os detalhes. Passageiro foi preso, hein, Karime? Boa noite pra você mais uma vez. Carlão também, boa noite. Você que nos acompanha, você que tá chegando agora. Olha, os pássaros são canários da terra. Eles estavam amontoados dentro ali de gaiolas em 3 malas que foram despachadas em situações de maltratos, né? O conteúdo das embalagens foi detectado em inspeção de rotina no aeroporto e logo em seguida a Polícia Federal foi atrás desse passageiro que já estava ali dentro do avião quando foi abordado ali pela equipe policial. Ele preso, foi encaminhado para a Superintendência Regional da Polícia Federal aqui em Manaus e vai responder por receptação e por delito previsto na Lei de Crimes Ambientais. Essas aves, Karime e Carlão, haviam sido trazidas aqui para a capital amazonense, lá do estado de Roraima, em um ônibus e seriam levados para São Paulo através de um voo que saiu no fim da tarde rumo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, como explica a delegada Camila, que é chefe da Delegacia de Meio Ambiente da Polícia Federal. Vamos acompanhar. Esses pássaros teriam vindo para o Amazonas pelo modal terrestre, através de ônibus no estado de Roraima, e essas aves foram então interceptadas e, para além dos crimes ambientais, será também apurado o crime de receptação. Importante ressaltar que essas aves foram apreendidas em 3 malas, elas estavam completamente fechadas, essas malas, em situação de maus tratos, conforme as próprias normativas que existem do Conselho Nacional de Medicina Veterinária, e é importante também mencionar que são animais silvestres, portanto, possuem seu habitat natural na natureza, eles devem viver exclusivamente na natureza, sua reprodução são em ambientes específicos e não devem, então, ser mantidos em cativeiro. 18 horas. Obrigada, Camila, que é chefe da Delegacia de Meio Ambiente da Polícia Federal. Olha, apreendidos, os pássaros foram encaminhados ao IBAMA ainda nessa quinta-feira para que possam ser feitos todos os tratamentos ali, e o inquérito foi aberto para apurar de onde as aves foram retiradas e qual seria o seu destino e quem seriam os outros participantes do crime. André, parece que um enfermeiro de 27 anos ele foi executado em frente a uma casa noturna aqui em Manaus, e a polícia já tem a motivação do crime? Isso mesmo, aconteceu aí na manhã de hoje, Carlão, o Daniel Solar Nunes, de 27 anos, né? Saiu de um bar ali no Vieira Alves e foi assassinado, segundo informações, pelo amigo da ex-namorada. Segundo a polícia, testemunhas do crime relataram que Daniel estava ali no bar, né, se divertindo, quando encontrou com a ex-namorada em
um outro amigo dela ali no local. Daniel e o homem teriam se desentendido e se envolvido em uma grande confusão ali no bar. E depois dessa briga, o amigo e a ex deixaram o bar, mas o homem ficou do lado de fora aguardando a saída de Daniel. Assim que o enfermeiro saiu, né, e se preparando ali para ir embora, ele foi abordado e baleado por esse homem. A polícia investiga a história, essa versão contada aí por testemunhas, e também vai utilizar as câmeras de segurança ali, tanto do local, do bar, da área externa ali, para identificar o atirador que está foragido. Daniel era enfermeiro e deixa uma filha. A família, inclusive, né, está em choque aí com a morte precoce do rapaz e preferiu também não se pronunciar até o momento. Karime Carvão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Beleza, André, 6h44 agora. 18 horas. Brasília, Karime. Partiu Brasília. Bora. Vamos conversar com a jornalista Valéria Costa. Valéria, boa noite, Valéria. Tudo bem? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão, e aos nossos ouvintes aí da Rádio Mix. Boa. Então, Valéria, tem deputado federal do Amazonas confirmando presença na posse do presidente americano eleito Donald Trump? É isso mesmo, Karine. O deputado federal bolsonarista, o capitão Alberto Neto, que é do PL, ele está todo animado, já fez questão aí de divulgar, de parabenizar o presidente eleito, Donald Trump, lá dos Estados Unidos, e já está aí preparando suas malas e seu visto, seu passaporte, para embarcar agora em janeiro, para acompanhar a posse, né, do presidente lá nos Estados Unidos. A posse está agendada para o dia 20 de janeiro, é uma data tradicional, né, é a data lá da posse dos presidentes dos Estados Unidos, e vai não só ele, como toda uma comitiva de deputados e senadores que são ligados ao bolsonarismo, né, que tem aí essa empatia, né, essa animação em relação ao presidente eleito dos Estados Unidos. Karine? Ei, Valéria, olha só, a cúpula do G20 vai ser o centro da política nacional na próxima semana? Na realidade, Carlão, já está sendo, né? A cúpula do G20, a reunião em si, ela acontece dia 18 e 19 no Rio de Janeiro. Serão 2 dias em que o Brasil vai receber líderes, chefes de estado de mais de 20 países e outras delegações que não integram o G20, mas que vêm participar. Nesta semana, Carlão, aconteceu o P20, que é o encontro do parlamento do G20, que são aqueles congressistas desses países que vieram discutir vários temas diversos, né, no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Essa semana que vem agora tem outras reuniões, mas um grande dia mesmo acontece dia 18 e dia 19, quando o presidente Lula, que vai sediar, que vai presidir a cúpula, já que o Brasil está presidindo o G20 desde 1º de dezembro do ano passado, e vai finalizar, vai entregar a sua presidência agora com esse evento-chave, né, que é a reunião da cúpula do G20, e dia 30 de novembro ele passa a bola para a África do Sul. Então, Carlão, nessa cúpula, eles vão discutir vários temas, né, relacionados à questão da governança, do meio ambiente, da economia, do combate à fome, da desigualdade social em todo o mundo. Certo, Valéria. E o Fundo da Amazônia registrou um recorde histórico de aprovação esse ano. Conta pra gente. Pois é, Karine, e bem histórico mesmo. Em 10 meses, de janeiro a outubro deste ano, o BNDES, que é o banco que gerencia, né, esses recursos que são recebidos por meio do Fundo Amazônia de vários países do exterior, eles contabilizaram 882 milhões de reais em projetos que foram aprovados em várias áreas para cá, voltados, né, para projetos amazônicos, como a preservação do meio ambiente, projetos educacionais, investimentos em bioeconomia, inclusão social. Então, nesses 10 meses, Karine, foram 882 milhões de reais, um número superior ao que foi acumulado em todo o ano de 2023, que foi de 553 milhões de reais. O BNDES anunciou esses números ontem, na reunião que eles têm semanal lá do grupo, e assim, eles anunciaram com bastante otimismo, porque isso mostra que o Fundo Amazônia, às vezes, ele é muito criticado, né, por algumas lideranças, né, por pessoas que são oposicionistas mesmo, mas eles mostram que o Fundo Amazônia está conseguindo aí pelo menos captar esses recursos que vêm da Europa, né, dos países europeus, estão conseguindo chegar aí na ponta para vários projetos que estão sendo desenvolvidos na Amazônia, Karine.
Obrigada pelas informações, Valéria. Ótimo fim de semana, Valéria Costa. Beleza, Valéria. Boa noite para todos vocês. Boa noite, até segunda. Agora 6h48, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia. Olha só, conferindo, o dólar fechou em alta de 1,09%, cotado aos R$5,73. O euro fechou em alta de 0,45% e fechou aos R$6,14. O Bitcoin registrou uma alta de 1,24%, cotado a R$441.041. E o Bovespa fechou em queda de 1,48% aos 127.759 pontos. A inflação do país acelerou para 0,56% em outubro, subindo 0,12 ponto percentual em relação ao mês de setembro. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O resultado foi influenciado pelas altas nos grupos habitação, energia elétrica e na alimentação. A carne registrou maior aumento de 5%. Mix. Olha, um gesto que realmente merece todo o reconhecimento. Garis da Prefeitura de Manaus deram uma verdadeira lição de honestidade ao devolver R$7.000 encontrados no lixo para o empresário que havia perdido aí o dinheiro, hein, Karine? Carlão, é uma história que acende, que aquece o coração, né? Que acende a gente a fé na humanidade. Nesses tempos aí que a confiança está cada vez mais escassa, a humanidade tem jeito. Quem acompanhou essa história de perto foi a repórter Nathalie Moraes. Ela volta a conversar ao vivo aqui com a gente, contar. Ela conheceu esses garis, ela conheceu essa história de perto, se divertiu, falou que eles são maravilhosos, são muito simpáticos, né, Nathalie? Conta pra gente. Então, os garis, inclusive, eles ajudaram esse empresário que perdeu esse dinheiro a procurar ali nos lixos, né, nos montinhos de lixo. Nathalie, conta pra gente. Boa noite de novo. Mais uma vez, boa noite, Karine, boa noite, Carlão, boa noite aos nossos ouvintes. Esse gesto de honestidade aí dos garis, né, dos agentes de limpeza pública, realmente ganharam as redes sociais, ganharam a internet como um todo. Eles ganharam, na verdade, a nossa cidade, mas esse caso já ganhou repercussão nacional, tá, Sério? Karine? Que legal. Vale a gente reforçar. E foi um prazer imenso pra mim conhecer esse quarteto fantástico, que é assim que eles estão sendo chamados nas redes sociais, que é o Wellington Santos, o Everton Alves, o Alexandre Ferreira e o motorista do caminhão, que é o Anderson Gibson. Eles encontraram nada mais, nada menos que R$7.000 em meio à chuvarada da última quarta-feira que atingiu aqui a nossa capital. Foi naquela tarde do dilúvio. Exatamente. Tudo isso aconteceu no bairro do São José 4, na comunidade do Castanheiras. Um empresário do ramo de confecções, no momento ali que ele estava saindo de casa, ele acabou misturando o saco que faria o pagamento dos seus fornecedores com os sacos dos lixos domésticos. E ele acabou jogando 7K no lixo. Meu ele Deus, jogou 7.000 no lixo. Junto com os saquinhos de lixo, aquela hora que a gente tá atarantado. E na chuva, na chuva, um monte de coisa pra fazer, Exatamente. Meu Deus. E aí, quando ele se deu conta, o primeiro ponto que ele foi, vou na lixeira, vou ver onde eu pendurei o lixo. Quando ele chegou, o carro coletor tinha acabado de passar e os meninos já tinham levado todo o material. Como a rua é estreita, eles amontoam tudo em um cantinho. Aqueles vários sacos na avenida maior. Exatamente, até eles chegarem em um ponto maior para eles poderem fazer essa coleta de tudo. E foi nesse momento que eles se depararam aí com o empresário, com o Bruno Cruz. E aí o Bruno tava ali desesperado. Primeiramente eles perguntaram o que tinha acontecido, o rapaz disse que não foi nada, e quando ele revelou, os meninos pareciam não acreditar. Eu vou colocar, a gente conversou, né, aí com 2 desses garis, né, 2 desses 4, e aí a gente vai conferir agora a fala do Wellington Santos, ele que foi a primeira pessoa a ter contato ali com o empresário. Até as pessoas bem vestidas estão rasgando lixo agora. Foi no momento que ele entrou no carro e não falou nada pra nós. Aí chegamos no outro ponto, o homem tava novamente rasgando lixo. Eu falei pro meu amigo Alexandre, rapaz,
o negócio tá doido, ó, porque estão rasgando até lixo. E, cara, e foi que ele falou que a quantia em dinheiro tinha R$7.000. E foi que a gente falou, rapaz, é mentira isso? Ele, não, é verdade. E começamos a procurar até que achamos o dinheiro e ficamos bem felizes. 18 horas. Eles estão numa alegria sem fim. E um deles sonha em ser blogueiro, viu? E eu acho que ele tá conseguindo, né, a repercussão que ele tanto queria, que é o Everton Alves. A gente vai conferir aí a fala desse gari que tá pra lá de feliz por ter tido esse gesto, por ter sido reconhecido pelo gesto de honestidade. Vamos conferir. Foi, minha mãe sempre me ensinou, nunca pegue algo que não é seu. Aí ele falou que tinha um dinheiro lá, né? Aí eu fui atrás da sacola, eu falei, mano, qual é essa sacola? Ele, mano, é uma sacola azul. Aí a primeira, eu rasguei, ele falou, mano, não é essa não. Mas eu dei pra ele aquela sacola, ele pegou ela, ficou com ela. Aí a segunda tava lá no finalzinho da sacola, ele olhou assim, mano, tá aqui. 18 horas. Tá aqui, com certeza, esse gesto aí dos meninos mudou a vida do empresário Bruno Cruz, que é só agradecimento, só gratidão lá na comunidade. Eu tive por lá também hoje, na manhã de hoje, Karime, lá no São José 4, no Conjunto Castanheiras, onde fica essa loja de confecções, e eles disseram pra gente o seguinte, que independentemente, faça chuva ou faça sol, eles estão sempre por lá com um sorriso no rosto, fazendo o trabalho da melhor forma, e vale a gente reforçar, né, Karime, pra muitas vezes, pra muita gente, essas pessoas, elas são invisíveis, né? Mas vale a gente destacar que eles são pais e mães de família, são pessoas sensacionais e são pessoas essenciais para o funcionamento da nossa cidade, para que tenha ordem, para que tenha, né, qualidade, tudo. Lógico, imagina, a gente vê quando tem, ou quando falta, quando tem greve desse serviço básico, essencial para a cidade, como é que a cidade fica um caos, sem dúvida alguma, e é uma história que aquece o coração e que a gente, nossa, a humanidade tem sim solução, vamos voltar a ter fé no ser humano, que pessoas maravilhosas. Com certeza, é uma ótima notícia pra gente encerrar a semana, mostrando que vale a pena acreditar no outro e ainda existem pessoas honestas nesse mundo. Sem dúvida, Nathalie. Obrigada. Boa noite. Olha só, indígenas defendem demarcação de terras para reduzir danos climáticos no mundo. Carlão, e o pedido vai ser feito oficialmente por indígenas dos 9 países da Amazônia no relatório final da 29ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que acontece agora em novembro no Azerbaijão. Vamos conferir os detalhes agora com Rodrigo Soares. O grupo, criado na COP16, a Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade, reúne povos originários de 9 países da Amazônia. A Amazônia abrange, além do Brasil, o Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. O grupo, chamado de G9, chegou a se reunir com parlamentares da Alemanha, Noruega e Dinamarca. Na ocasião, eles pediram urgência na criação de um programa dirigido à fragilidade das fronteiras entre os países. O grupo também pede que no relatório final da COP29 seja reconhecida a demarcação como medida de mitigação de mudanças climáticas. O evento será realizado entre 11 e 22 de novembro no Azerbaijão. Ivanilda Santos, secretária adjunto do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, concorda que a demarcação de terras mitiga a degradação ambiental e as mudanças climáticas. Mas não só a demarcação dos territórios, como também a proteção desses territórios. A declaração dos povos indígenas para a COP29 tem muito sentido, que se consiga dos governos, né, dos estados, essa garantia da demarcação dos territórios dos povos originários. Cientificamente já é comprovado de que os povos sim mantêm, né, a conservação da biodiversidade dos seus territórios, por suas práticas, seus costumes e o seu jeito de lidar com a natureza. De acordo com as organizações do Vale do Javari, por exemplo, as pessoas cometem crimes do lado do Brasil e fogem facilmente para o outro lado, onde o Estado brasileiro não consegue avançar. No
No último dia 28, as organizações representativas dos povos indígenas divulgaram uma carta intitulada A Resposta Somos Nós. No documento, eles reclamam a copresidência da COP30, que acontecerá no Brasil, justificando que, ao conceder mais poder aos indígenas, eles podem contribuir com o acúmulo de conhecimentos que têm. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. Legal, 6h58, o Giro Esportivo, hein? Atenção, fãs de artes marciais mistas estarão com os olhos voltados aí na noite deste sábado, dia 9, para o octógono do UFC Apex lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. Isso porque o brasileiro Carlos Prates vai se apresentar, no caso, pela primeira vez na luta principal, hein? Olha aí, o lutador de 31 anos, comparado a Anderson Silva por Dana White, presidente do UFC, encara o norte-americano Neil Magny na luta principal do UFC Vegas 100. O card principal começa às 9 da noite, horário de Brasília. Olha só, Karine, aqui no Brasil, domingo é dia de decisão e você vai estar ligadinha, né, Karine? Claro. Copa do Brasil, o Atlético Mineiro está recebendo aí o Mengão às 4 da tarde, horário de Brasília, na Arena, lá em Belo Horizonte, Karine, para o jogo de volta da final. E o Flamengo chega com uma boa vantagem, tá, gente? Venceu o Atlético por 3-1 no Maracanã e entra em campo podendo até perder por 1 gol de diferença para levar o título. Então, vai ser uma decisão maravilhosa de assistir. Vai mesmo. Mix. Olha só, vamos agora conferir outros destaques do dia. 18 horas. Em São Paulo, tiroteio no aeroporto de Guarulhos deixa uma pessoa morta. Polícia Federal indicia Pablo Marçal por laudo falso contra Guilherme Boulos. Relatório da ONU revela que 70% dos mortos na guerra de Gaza são mulheres e crianças. Coreia do Sul acusa grupo pró-Rússia de ataques cibernéticos. Mix. 7 em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A questão habitacional se torna cada vez mais urgente em Manaus e no Amazonas como um todo. O Censo Demográfico de 2022 do IBGE traz números alarmantes que evidenciam a situação precária de moradia no estado, onde 34,7% da população vive em favelas. Isso representa quase 1,5 milhão de pessoas em condições urbanas extremamente desfavoráveis. Em Manaus, a situação é ainda mais crítica. Cerca de 1.200.000 pessoas vivem em áreas classificadas como favelas. A comunidade Cidade de Deus, Alfredo Nascimento, por exemplo, é a 4ª maior do país, com 55.821 moradores. Além dela, outras regiões como Zumbi dos Palmares, Nova Luz, Santa Etelvina, Colônia, Terra Nova e Grande Vitória enfrentam aí o mesmo cenário de falta de infraestrutura. Nessas áreas, o acesso a serviços públicos essenciais é mínimo ou inexistente. Falta saneamento básico, segurança, saúde e condições dignas de moradia. E isso reflete a dura realidade para uma parcela significativa da população que luta, sim, diariamente para sobreviver. Esses dados são um recado claro para as autoridades. O poder público em Manaus e no Amazonas tem um longo caminho a percorrer para atender minimamente essa enorme parte da população que ainda vive sem as condições básicas necessárias para uma vida digna. 18 horas. 7 o Karime, até segunda, né? Até segunda, um beijo, bom fim de semana. Fim de semana. Você ouviu 18 horas.